Olha aí a lenta, ó. Lenta por ponto trabalhando. Motor aquecido. Olha o painel. Olha a sonda. Termopar. Opa! Entrou a ventoinha. Vamos ver? Ó, subiu um pouquinho mais o ponto para segurar a lenta, mas tá, ó, na média. Tá no alvo, tá próximo do alvo. Tá? Sem muita variação. Vamos ver a aceleração? Vamos ver a sonda com aceleração? Ó. Corrigindo. Vamos ver a partida, como é que ficou? Ó, desligou a ventoinha. Deixa eu acertar aqui para ficar mais fácil o volante. Já buscando o alvo de sonda, de rotação, quer dizer, ó. Esquece alvo de sonda, alvo de rotação. Ó, caindo. Fala, gente, beleza? Ale Street com mais um vídeo para vocês. Mais um pouco da nossa rotina aqui, tanto na Street quanto no uso e no acerto da Elba Street Injection, né? Se você está vindo a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Se você gostar do conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe, tá? Comente nos comentários ali, faz essa interação, porque é bacana ter essa interação. O YouTube percebe que o conteúdo é relevante e começa a indicar mais conteúdos para vocês, não só do que eu estou fazendo, mas até mesmo de outros profissionais, de outras pessoas que estão tendo a mesma experiência que eu, beleza? Bom, eu estou compartilhando com vocês aí, né, o passo a passo do acerto, da montagem, né, de um motor que originalmente nasceu carburado. Isso lá na Argentina ele já nasceu carburado já, né? E a gente está adaptou, quer dizer, né? Uma sonda, aliás, caramba, adaptou uma injeção, a sonda também, né? Mas adaptou uma injeção eletrônica programável e um turbocompressor, como dá para ouvir aí, né? E aí começa essa fase, né, de acerto do carro, de andar, de usar. Lembrando que o projeto ele tem foco para ser usado no dia a dia, mas é dia a dia de verdade, não é dia a dia de rede social, não, é todo dia mesmo. Tem vários vídeos da Elba aí, né, a gente andando, usando, pegando estrada. É o carro da oficina, é o carro que eu vou começar a pegar a estrada para viajar. Já tem inclusive um vídeo já, né, de viagem com a Elba. Uma trip que eu fiz em um dia só de 500 km com ela. Rodei aí 500 km com ela, né. Então, é para isso. Então, para ter essas características de ser um carro preparado, né? Preparado não, adaptado, vamos falar assim, né? Para preparação ainda falta muita coisa ainda. Mas adaptado, turbo, com injeção, pro dia a dia, ele tem que ter algumas características. Como, por exemplo, tem que ser um carro confortável, né? E confortável, mesmo não sendo um carro popular, mas quando eu falo confortável, é um carro que tem uma embreagem
que não é muito dura, que não trepida muito, ter uma aceleração suave, progressiva, não ficar dando tranco, não perder muita força de baixa rotação, que é onde a gente mais usa, ó, 2000 e pouquinho, entendeu? Entregar torque e potência com linearidade, né? De forma linear, ser um carro que seja gostoso de usar, né? E esse sim é um carro do dia a dia, ok? Bom, dito isso, em alguns vídeos para trás aí eu recebi um comentário, e até por isso que eu coloquei no começo do vídeo a marcha lenta da Elba, como é que tá ficando agora, como é que tá agora, né? Eu acho que eu não vou mexer mais na lenta, tá? Aliás, pra falar bem a verdade, já tem umas 2 semanas que eu não me preocupo mais em mexer na lenta da Elba. Eu percebo que ela tá dentro do número que eu quero. Mostrei como é que é a partida da Elba. Porque eu recebi um comentário de uns vídeos bem para trás aí, né, da Elba, e aí a pessoa falou assim, né, pô, tá perdidinho, né? Eu até agradeço os comentários, agradeço as críticas, tá? Faz muito bem para mim, para evolução, essa interação é legal. Eu só não entendi se foi uma crítica construtiva ou se foi uma crítica para tirar sarro ou coisa assim, né? Bom, o fato é que, na verdade, no começo, não tem como você, principalmente no meu caso, né, que eu tô aí começando, né, nessa parte de acerto, de instalação, né, não tenho a experiência que muitas pessoas têm. De fato você fica um pouco perdido mesmo, tá? E o próprio carro, principalmente quando o motor é novo, acabou de fazer tudo, tá amaciando, né? Ele vai começar a mostrar algumas características, se assim a gente pode dizer, que vai fazer com que você tenha um determinado acerto e depois você mude aquele acerto, né? Com o tempo você vai começando a perceber que, poxa, eu posso deixar, por exemplo, a mistura um pouquinho mais seca, né? Lembra, por exemplo, lá atrás eu acertava a lenta da Elba tinha uma sonda, né, de 0,96. Tinha uma sonda de 0,96, aí eu achava que esse era o valor ideal para a lenta da Elba. Hoje a gente trabalha com uma sonda de 1, né? 1,01, 0,99, né? Mas em torno de 1. E a gente foi fazendo algumas mudanças que o carro foi aceitando isso. Entendeu? Isso é importante salientar. Só que nesse meio tempo aconteceu uma série de outras coisas também, né? Por exemplo, a gente funcionou a Elba com os bicos de 60 libras. Esse era o inicial, né? O projeto inicial era para o carro funcionar com os bicos de 60 libras. Aí o carro funcionou, na primeira funcionada deu o bico travou aberto, deu o calço hidráulico. Aí eu troquei pelos bicos de 42 libras, a gente fez todo o acerto do motor na fase de amaciamento, né, e início da fase turbo praticamente, com os bicos de 42 libras. Nas primeiras pressões, quando a gente começou a colocar aí suas 200 gramas, o bico começou a entrar em tempo de trabalho, não digo máximo, né, mas
beirando aí os 80% com 200 gramas. Então é óbvio que lá para cima ia faltar bico, ia faltar alimentação. E aí eu resolvi fazer o que? Aumentar a pressão diferencial dos bicos para 4,5. Antes estava com 3 bar de pressão diferencial, né? Ou seja, na marcha lenta a pressão de combustível era em torno de 2,4, né? Depois a gente aumentou a pressão diferencial para 4,5. A pressão de combustível na marcha lenta era aproximadamente aí 3,9, 3,8, não era isso? Porque é pressão diferencial, né? Deixa eu atender esse cliente aqui primeiro, depois eu vou com o outro mais demorado. Então isso daí, então tudo isso altera o acerto da marcha lenta, tá? Então todos esses recursos alteram. E assim, caso algumas pessoas não saibam, mas todas as alterações que você faz nas outras estratégias do motor, tá? Transição, baixa carga, média carga, principalmente média, né? Média, alta carga. As outras estratégias acabam interferindo no acerto da marcha lenta, tá? Quando você aciona, por exemplo, a correção de marcha lenta por avanço de ignição, por ponto, né? Ele altera a marcha lenta, então você precisa voltar lá e mexer na marcha lenta. A progressão, se você não, dependendo do acerto que você faz, ela altera a marcha lenta, tá? Afinal de contas, você acabou de acelerar, você dá uma enriquecida, você tirou o pé, deixou cair na marcha lenta, fica sempre um resíduo a mais de combustível, principalmente numa injeção como essa, que trabalha simultâneo. Quando você começa a mexer o mapa de avanço de ignição, ele altera a marcha lenta, tá? Então uma série de coisas alteram a marcha lenta. Então você vai sempre estar acertando, regulando, até você chegar no valor final. Ó, mexi em tudo, tá tudo acertadinho, o motor tá perfeitinho, dei mais um tapinha na marcha lenta, ó, é isso aí, tá? 0, tá? Senão a marcha lenta fica oscilando. Ó, caiu perfeitinho os 900 de alvo. Sonda 0,98, 1, 0,99, 1. Tá vendo? É isso daí, ó. Mas isso só acontece com o quê? Com insistência, tá? Por isso que eu bato na tecla. Uma semana você acerta um mapa de injeção? 15 dias? Não, cara. Principalmente se não tiver muita intimidade com o assunto, se não conhecer, tá? Mesmo depois daquele acerto que eu fiz, os vários vídeos para trás aí, onde você tem, eu fiz zerei todo o mapa, aí fiz todo o acerto do mapa principal, por rotação, né? Aí fiz todo o acerto, zerei todo o mapa de rotação. Todas as correções, na verdade, eu zerei. Aí fiz todo o acerto do mapa de carga, né, de MAP, da fase aspirada. Aí trabalhei todo, deixei ele o mais redondinho possível. Depois vim fazendo as correções por RPM, né? Aí criei o mapa base. Tá pronto? Não. Depois disso, precisa andar bastante. Eu precisei, pelo menos, né, andar bastante e ir sempre corrigindo, olhando, ó, em 1600 a menos 60, o carro tá com uma sonda bem pobre. Em 1800 a menos 60 continua pobre. Em 1800 em 2000 menos 60 continua pobre. Mas se eu colocar em 1600 a menos 50, o valor estabiliza. Então meu problema está onde? Está em menos 60, tá? A mesma coisa ao contrário, tá? Eu tô com meu mapa a menos 60 a 1200, tá pobre. Em 1400 fica muito rico. O 1200 está ideal.
Em 1400 fica muito rico. Tudo isso a menos 60, tá? Aí em 1600 ele fica ideal de novo, tá? Então onde é que tá meu problema? Tá na rotação. Então é preciso ficar andando um bom tempo assim, e coloca numa situação e olha aqui a tela conjugada, né? Onde você tem aqui, eu gosto muito dessa tela. Você tem avanço de ignição, map, rotação e a quantidade de TPS. E aí vai fazendo as correções, né? Aí você vai ficando um pouquinho mais ousado. Por exemplo, fase de baixa carga, você não precisa andar com uma sonda rica. Então você começa a tirar. Então vamos lá, você está na estrada, cruzeando com o carro, 2.600 RPM menos 60, por exemplo. Você estabeleceu uma sonda de 0,98. Aí você vem lá, você tira mais um pouquinho naquela condição, né? Talvez tira na rotação ali, o carro cai para 1 de sonda. Aí você tira mais um pouquinho, 1,02. O carro continua na mesma toada. Você percebe pelo TPS que você consegue manter a mesma quantidade de TPS. Aí você tira mais um pouco, 1,04. O carro continua a mesma coisa. Aí você tira mais um pouco, 1,010. Você já percebe que o carro mantém, tá, a mesma condição, talvez menos 55 de map, 2.600, mas você tem que colocar um pouquinho mais de TPS. Ou seja, você está acelerando um pouquinho mais. Isso quer dizer o quê? Que não está legal aquela sonda. Então é hora de enriquecer mais um pouquinho, voltar ali para 1,04, né? Então você começa a fazer esses testes, começa a dar certo, você começa a chegar no resultado que você quer. Então vai tempo, tá? E aí, insisto em dizer, aquela lenta que eu fiz nos meus vídeos, aquele vídeo, por exemplo, que eu mostrei, né, da minha lenta por ponto, né, que eu tava mexendo ali, tava também testando a rápida, e assim por diante. Hoje ela já não tem mais nada a ver com aquilo. O conceito continua o mesmo, a forma de regular continua a mesma, tá? O conceito do acerto da lenta por ponto é reserva de torque, tá? Então eu tenho uma entrada de ar, tenho determinado valor de combustível, né? E o ponto tensionando o motor para ele dar marcha lenta. Beleza? Então basicamente é isso daí. Outra coisa muito interessante também, vou ver se eu gravo um vídeo depois explicando, mostrando, é aqui, ó. Quando você tira o pé do acelerador, ó, cut off, tá? O cut off ele tem uma relação muito grande com a fase, né, com a estratégia de marcha lenta, tá? E com o quanto você vai deixar de combustível nas fases de vácuo máximo, tá? Menos 90, menos 80, menos 70, tá? Precisa ter uma simbiose, senão quando você tira todo o pé e corta os bicos, quando ele vai voltar à rotação, ele morre, entendeu? Ou ele dá excesso, fica tranqueando. Pois é, tem muita coisa para acertar, mas a base é sempre a mesma. Faz o mapa principal bem feitinho, tá? Bem feitinho. Ó, vamos tentar passar de terceira aqui nessa lombada, ó. Nenhum tranco absolutamente, ó, tá vendo? E eu tô com 1 de sonda, hein? De novo, ó. Vai entrar meu cut off daqui a pouquinho. Ó, entrou. Já voltou. E ó, a mesa terceira. Então o segredo ainda continua insistindo. É trabalhar bastante no mapa principal ou no mapa por map. Trabalhar bastante no mapa, na correção por rotação. Aí você vai conseguir fazer um mapa base bem feitinho, bem perfeitinho, mais próximo possível da perfeição.
e as outras correções vão ser mínimas, tá? E você vai ter um carro bem gostoso para andar. Beleza, gente? Obrigado aí, desculpa mais uma vez se o vídeo foi longo. E até o próximo vídeo. Valeu!